Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais um privilégio de estar gravando aqui para vocês um vídeo e já começo pedindo para que você se inscreva no canal, dê aí o seu like, o seu joinha e também você pode estar aí nos ajudando, fazendo algum tipo de comentário. De repente você não entendeu do assunto, pode comentar que depois a gente vai estar aí tentando atender a sua necessidade também, ok? Eu quero falar de um assunto hoje que é bastante polêmico em alguns aspectos, mas também refere-se à nossa vida eterna. Observa bem um detalhe que acontece no decorrer da Bíblia. Tudo que Jesus, ou seja, tudo que Deus falou no passado, se cumpriu. E com o poder da sua voz, ele criou o mundo como nós cremos, como está registrado na palavra de Deus. Lá em Gênesis, fala que ele falou e as coisas aconteceram. Então, ele criou todas as coisas. Partindo daí, observa que ele também tem um relacionamento com o homem. Mesmo depois que o homem cai, mas ele continua tendo um relacionamento com o homem e falando com o homem. Do mais que tem pessoas que às vezes falam assim, quem é nós, seres humanos, para querer entender o Deus Todo-Poderoso se nós não conhecemos nem a nossa galáxia, nem o nosso planeta direito. Mas é literalmente isso, nós não conhecemos, mas Ele nos conhece. Então, observa que Ele nos conhece e Ele se comunica com a gente. Partindo desse princípio que Deus se comunica com os homens e falou a palavra para eles, ele deixou algumas promessas e ela veio no decorrer da história se cumprindo. Na cruz do Calvário, quando Cristo morre, ali está mais um cumprimento de promessas que veio no decorrer do Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento nós temos um período em que Deus está tratando com os seus filhos como se fosse ali um jardim da infância. Veio explicando literalmente com alguns símbolos, com algumas imagens e trazendo na memória deles o que de fato ia acontecer no futuro. Quando Cristo vem, ele já vai nos tratando mais como adultos na fé. Então ele vai uma mensagem mais de responsabilidade, que nós aderimos a essa responsabilidade e passamos a ser responsáveis, ter mais responsabilidade. Observa que sim, no Antigo Testamento existia um tipo de responsabilidade evidente, mas havia ali uma palavra tratando-se de um pessoal que estava começando a entender o propósito das profecias. Quando Cristo vem, ele já traz também um ensinamento, e na cruz do Calvário se concretiza aí mais um período de ele dizendo assim, agora eu coloco uma responsabilidade sobre vocês, que aí entra o tempo da igreja. E nesse período da igreja, nós só estamos conseguindo nos manter vivo, em pé, firme, pregando a palavra de Deus, por causa de algumas profecias. Profecias essas que mexem muito com a gente. Observe que o maior desejo de Jesus Cristo era que nós amasse, pregasse o evangelho, distribuísse o amor verdadeiro, mas ele, sabendo da nossa fraqueza, ele fala, olha, fique firme porque eu vou estar com vocês até a consumação do século. Então, ele envia o Espírito Santo que está junto com a igreja de Cristo na terra. A igreja não é a construção que nós fazemos de concreto. A igreja somos nós, é um corpo vivo de Cristo. Do mais que as pessoas falam, a palavra
da etimologia, é de religar, mas não estou levando a esse tópico, mas eu estou levando para que você compreenda que o Espírito Santo habita em nós, como diz em Coríntios capítulo 3, vós sois santo e o teu corpo é a morada do Espírito Santo. Dizendo isso, nós estamos em um período que é o período da igreja agora. E nós temos uma responsabilidade que o próprio Jesus nos concedeu. Ele diz, ide e pregai o evangelho. Aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê, aí é condenado, mas essa condenação está na responsabilidade de Deus, não nossa. A nossa responsabilidade é pregar o evangelho, falar do evangelho. E tem aqui uma promessa que está aqui no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, e o versículo 17, que diz assim, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos com ele, e assim estaremos com o Senhor para sempre. E ele diz assim, portanto, consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Então assim, ele pediu para nós consolar uns aos outros a respeito desta palavra. Em Mateus, o próprio Cristo fala que nós iríamos passar por períodos difíceis, muito complexos. Ia ter guerra, rumores de guerras, terremotos em vários lugares, ia ter sinais nas questões climáticas, ia ter sinais na formação das populações, das nações, reino contra reino, das famílias, pai contra filho, filho contra pai. Ia ter um descontrole muito, muito grande entre falsos pastores e falsos mestres, falsos ensinadores. Ia aparecer fortemente pessoas que iriam se dizerem que eram como Cristo, mas iam ser falsos cristos. Já apareceu antes, mas apareceria depois, e esses teores aparecem sempre, porque às vezes não aparece na íntegra dizendo, olha, é Cristo, é esse aqui, mas as ações pode estar dando a entender que é um falso Cristo. E tudo isso ia acontecer próximo do final. Então assim, eu creio no arrebatamento, eu creio na palavra de Deus, eu creio que Ele vai nos livrar antes dessa grande tribulação que vai assolar o mundo. O mundo vai passar por uma terrível tribulação, um período extenso de tribulação, 7 anos de tribulação. Evidente que tem 2 períodos, 3 anos e meio e 3 anos e meio, que são uma grande tribulação e uma grande tribulação. Porque quando fala de 3 anos e meio que vai ser teoricamente bom, como muitos pregam, eu quero dizer para você, vai ser uma tribulação e uma grande tribulação. Porque os primeiros 3 anos e meio vai servir para enganar as populações, enganar as pessoas. Evidente que é uma tribulação, o engano é uma tribulação. Depois vai vir uma grande tribulação de perseguição terrível, nunca vista neste mundo. Mas a igreja do Senhor, como diz aqui em Tessalonicenses e em alguns outros livros que entram em concordância com o que eu creio, será tirada da terra. Será arrebatada, levada rapidamente para o céu. A igreja será tirada da terra. Porque nós já estamos vivendo princípios terríveis de dores. Nós estamos vendo coisas terríveis acontecendo.
a abominação chegando, a apostasia presente. Estamos vendo coisas terríveis acontecendo. Meu querido, analisa bem um detalhe. Observa que o amor de muitos se esfriou. Observa que muitos pastores não crê mais no arrebatamento, porque o amor se esfriou. Porque as pessoas agora estão distante da cruz, distante do Jesus de Nazaré, e estão pregando as suas filosofias, e elas não se sustentam. Por isso que o amor se esfria. Por isso que as pessoas vão se esfriando e não acreditando mais, e parece que a volta de Cristo está muito longe. E eu digo para você, o arrebatamento não está longe. Pode acontecer a qualquer momento. E outro detalhe. Quando Deus disse para Noé fazer aquela arca, porque ia ter um grande dilúvio, ninguém acreditou, a não ser Noé. E forçando a sua família a acreditar, eles acreditaram e entraram na arca. Mas as pessoas não acreditavam naquele anúncio. Por quê? Porque não chovia naquele tempo. Mas ia cair um temporal. E as pessoas de não acreditar, não acreditavam de maneira alguma, que eles não perceberam que os animais saíam das florestas e iam até a arca. Eles ouviram a voz de Deus e obedeceram. A própria palavra de Deus fala que, porque o Senhor mesmo descerá do céu com alarindo e com voz de arcanjo, uma voz que os salvos ouvirão. Os salvos vão ouvir o som da trombeta, chamando eles. Primeiro vamos ouvir o som da trombeta. Então, meu querido, que você fique firme, creia, porque nós temos o pré-tribulacionista, os que são tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Eu sou pré-tribulacionista. Por quê? Eu creio que nós seremos arrebatados antes da tribulação. Porque todas as profecias de Gênesis até Apocalipse, elas sempre entram em concordância, não só numa linha panorâmica, mas exata com o livramento antes da tribulação. As outras, eles creem que também haverá uma tribulação, menos os que são pós, que acreditam que não vai ter arrebatamento. Mas o tribulacionista, eles acreditam que serão arrebatados na tribulação. Eu creio pré-tribulacionista. Por quê? Porque alinha-se mais com as profecias bíblicas, né? Mas aí é um termo de grande debate, discussão, e não é a proposta desse vídeo hoje. A proposta desse vídeo hoje é dizer: não viva como se nada estivesse acontecendo. Viva em alerta, sabendo que vai acontecer alguma coisa. Vai ter um arrebatamento. Vai ter aí um abalo breve nesse mundo. Vai aparecer, sim, coisas piores do que isso que nós estamos vendo. Você acha que os homens vão conseguir trazer paz para esse mundo? Não. Vai ser pior. Mas fique atento. Um dos sinais eminente que precede a volta de Cristo foi o povo de Israel voltar a ser nação novamente. E depois da Segunda Guerra Mundial, eles voltam a ser nação novamente. É um sinal eminente, é um sinal não só numa linha pragmática, mas é um sinal crucial. Um sinal crucial. Então, meu querido, fique atento. E Deus abençoe a tua vida e não deixe o amor verdadeiro faltar sobre a tua casa, sobre a tua família. Espera mais um pouquinho, porque o que há de vir virá e não tardará. Ele vai vir para nos salvar deste mundo mal. Depois que ele restaurar tudo e iniciará o milênio. E quando iniciará o milênio, aí sim ele vai governar este mundo de uma forma
plena e abundante e maravilhosa. Aí o sonho de Deus para este mundo vai acontecer de uma forma maravilhosa. Deus abençoe sua vida.